Boa tarde, meus amigos. Está começando mais um programa TV Corrida e hoje é um dia muito especial. Especial por duas razões. A primeira você já sabe que é você. Você está nos assistindo e isso é muito especial e raro, a julgar pelos nossos últimos índices de Ibope. Além disso, temos uma razão ainda mais especial, que é a presença do piloto, jornalista, narrador, comentarista. Nossa Senhora. Você pode enumerar todas as funções correlatas. Edgar Melo Filho. Tudo bom? Tá bom, Zé? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Olha eu aqui no TV Corrida. Tá vendo? Eu que agradeço a presença. Não acredito. Obrigado. Nem eu, olha só, não pegou tétano no caminho. Você viu na abertura aí tantos cobras, eu se sinto até meio deslocado, mas dentro do possível, é verdade. Contar um pouquinho de história. Por favor, você vem aqui contar toda... O Edgar hoje veio contar toda a história da carreira dele, veio contar as histórias saborosas. O ideal seria um programa de umas 5 horas. Infelizmente, a gente só vai ter a nossa horinha de sempre. O que já deixa o gancho para você voltar aqui. Que bom, quando você quiser, Zé. Obrigado pelo convite. Uma alegria. Muito bem, muita gente entrando aqui no nosso Twitter, mandando perguntas. Lembrando que o chat não está funcionando muito bem, então mande as suas perguntas pelo meu Twitter, o @InácioF1. @InácioF1, mande as suas perguntículas, que eu as lerei ao longo do programa para o Edgar responder. E já que estamos começando, eu não vou com as perguntas, mas eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço para os automobilistas que aqui vêm. Como começou a sua carreira no mundo das corridas? A cachaça começou cedo, Zé. Eu diria bem moleque. Eu me lembro que eu ganhei uma Ferrari de madeira que os meus tios achavam, era de madeira naquela época, imagina, 1948, 49. Meus tios achavam que era o Nino Farina e eu já achava que era um argentino chamado Juan Manuel Fangio. Bom, a partir dali, qualquer tampa de panela em casa servia para eu andar pela casa esterçando e guiando qualquer coisa para andar dentro de casa. Daí, vi uma oficina de ônibus na esquina de casa. Eu acho que eu vivi enfiado na oficina, comecei a aprender a lavar peça desde cedo, câmbio desmontado, diferencial de ônibus, motor. Aí eu acho que o autococos engata naturalmente. Na sequência veio o aerococos, daí para o motococos eu fiquei infectado, paciente terminal, não teve a vida inteira, foi essa paixão, não me arrependo e larguei muita coisa só para fazer isso, mas não me arrependo, se tivesse que fazer, faria tudo de novo, porque eu vivi uma adrenalina inesgotável, não dá para contar, Zé. A adrenalina que eu vivi, tanto com carro, como com avião, com moto, a vida foi muito prazerosa para mim. Eu me sinto grato à vida. E dentro das minhas possibilidades, porque você correr de automóvel é uma coisa muito gostosa quando você gosta disso, quando você veste isso, quando você quer realizar isso. Mas correr de automóvel duro, é duro, sócio. E eu consegui, graças a alguns amigos, alguns bons amigos que encontrei na vida, que me deram essa chance. A aviação foi especial também para mim, porque encontrei pessoas fantásticas no velho Aeroclube da Praia Grande, que infelizmente... pecado, mas a vida segue. Uns anos atrás eu passei lá, o terreno continua. Pois é, não, nem me fala. Você sabe que aquilo era um posto avançado, era um campo avançado da Aeropostale. Quando começaram as viagens dos Latecoés, que traziam a correspondência para o Brasil, o campo da Praia Grande era uma das alternativas, porque a encrenca de repente tossia e tinha que mandar para baixo. Então, a Praia Grande, inclusive, tinha a rota, antigamente tinha a rota deles, quando eles saíam do Dakar e vinham por Fernando de Noronha, Recife, descendo o Rio, e depois daqui seguiam para o Chile. Então, essas paixões todas, graças a esses amigos que eu encontrei pela vida, me abriram portas de coisas, de realizações fantásticas, e o rádio e a televisão foi uma sequência natural dessa paixão, porque guiando para as principais equipes aqui nesse país, depois de ter trabalhado 6 anos na General Motors, na engenharia de motores, depois de ter guiado para a equipe oficial da Ford, imagina que, modestamente, era só José Carlos Patti, Paulo Gomes e Bob Sharp. Eu estava ali só para dar uma mão, porque eu ia fazer com esses cobras guiando lá, né? Mas aprendi muito com eles. Mas já vinha de uma escola de Birde Clemente, de Jaime Silva, de Ciro Caires, de Chico Landi, de Christian Heinz. É uma escola de Wilsinho Fittipaldi, é uma escola que me ensinou muito.
Então, quando você tem bons professores, você é dedicado e gosta, você não conversa na aula, é só você prestar atenção no que o professor explica, você está pronto para fazer o exame. E normalmente você se dá bem. Senão você tem que correr atrás de livro, enfiar a cara, ficar sem dormir, e aí a bomba acaba explodindo na sua frente. Então, eu acho que com esse mix de receita na minha vida, eu acho que eu atingi os meus objetivos. Não deu para ir lá fora? Não deu, mas também, como diria o querido comandante Rolim Amaro, não só na vida, na aviação, mas não só também na vida, tudo não terás. Mas eu estou satisfeito, eu não reclamo não, eu estou de bem com a vida, eu consegui o que eu queria. E as suas histórias competindo foram até que ano que você correu? Tipo, ok, até aqui eu vou correndo, daqui diante eu vou mudando de área. Zé, eu acho assim, eu tenho que dividir a parte profissional, que eu vivia disso, né? Que diria, dá para determinar como 77, 78. Aí eu vivia só disso, independente de ter trabalhado na GM nessa época, mas o automobilismo, eu fui um dos primeiros caras a ganhar para correr. Eu tinha carteira assinada, tudo. Pessoas fantásticas, como o Reinaldo Campelo, Miguel Crespim Ladeira, Afonso Jafone, Jaime Silva, foram caras que me abriram as portas. E essa foi uma fase. Depois, é que você para da corrida tiro curto, que é a corrida em si, tipo o último que chegar é a mulher do padre, e passa a correr nas provas longas, porque aí um amigo convida, o Milton da Milano, não, vem aqui, vamos fazer 1000 quilômetros de Brasília, vamos fazer 12 horas de Tarumã, vamos fazer, enfim, 500 quilômetros de Porto Alegre, mas aí já é uma coisa mais, não é tão profissional. Você vai, tal, guia o carro, enfim. Tive sorte, ganhei corridas fantásticas, 1000 quilômetros de Brasília com o querido parceiro Bob Sharp, enfim, 12 horas de Tarumã, consegui ganhar umas corridas, troféu José Carlos Patti em Brasília, 1000 quilômetros de Brasília, enfim. Dá para você olhar para a taça em casa hoje e dizer, bom, passei legal por isso que eu escolhi na minha vida. Mas é muito importante que você tenha oportunidade, que as pessoas acreditem em você. Então, eu divido a minha vida como piloto em duas partes. A parte do comer grama, que é o começo, que você tem que comer muita grama, principalmente quando você não tem dinheiro. Não tem mágica, não dá para fazer mágica. Então, você pode ter uma categoria standard, não pode mexer em nada, mas quem tiver dinheiro vai sempre poder comprar mais pneu e treinar mais. Você não tem dinheiro para comprar pneu, não pode treinar. Na hora da corrida você toma ferro. Então, essas oportunidades, a parte difícil que é todo o começo, que você tem que ser rato de boxe, barata de boxe, limpar a peça, limpar a carro para poder estar ali, perceber, ouvir. Essa fase foi muito importante, que é a fase do barranco em Interlagos. Eu comecei para Interlagos em 47, 48, pivete ainda com os meus tios. Depois na fase das 1000 milhas, 55, 56, e aí já mais xereta, mais indo olhar os caras de perto, ouvir o que eles tinham a falar, e nessa fase já o seu Chico Landi, muito querido, que Deus o tenha, o Camilão, enfim, outros pilotos, Antônio Mendes de Barros, Luiz Américo Margarido, enfim, caras assim, fora de série, que pelo menos me deixavam ouvir, e aquilo você ia acumulando conhecimento, e tentava pôr em prática, e depois os carros inglês antigo velho que aguentassem a descida da Serra de Santos, depois os 1093, as Berlinette e os DKV que aguentavam, que pagavam o pato, porque em algum lugar você precisava treinar para ver se você tinha aprendido, né? Até que as corridas começaram, as oportunidades apareceram, o pessoal de Santos, lá da Ravel, também me deu uma mão ótima, que me arrumou um 4 portas fantástico. Eu ganhei muita corrida com esse Opala 4 portas, peguei a fase boa dos Opalas e aquilo me abriu uma porta na GM. Depois com o engenheiro Beccardi, nós trabalhamos no desenvolvimento do 250S, porque os Maverick ganhavam tudo, né? Então nós levamos uns 2, 3 aninhos, e a minha ida para Ford também foi boa, porque lá eu aprendi a receita. O que precisava para ganhar deles. Voltei para a GM, montamos o Opala e aí a gente conseguiu bater os Mavericks, que, claro, tinham motores muito mais, tinham motores V8. Uma cavalaria muito mais... Mas o Opala compensava na curva e a gente já sabia onde precisava tirar aquela diferença para não dar para eles chegarem no motor antes da bandeirada e poder ganhar a corrida. Enfim, foi uma delícia, mas dá para dividir em duas fases. A fase extremamente profissional, quando eu só vivia disso, porque depois trabalhando na GM, tendo que viajar para fazer Fórmula 1, na Europa, pegar avião, ir na sexta-feira, chegar no sábado, fazer treino de classificação, fazer a corrida domingo, correr para Zurique, na Suíça, pegar avião de volta, chegar segunda-feira aqui, para alguém estar te esperando, para te levar para o campo de prova, enfim.
Quando você é jovem é uma maravilha, mas chega uma hora que o problema é o grande lago, é o salto que você tem que dar para atravessar o oceano. Que não fosse isso, seria maravilhoso. Um grande lago. Né? Então, mas foi bom, não reclamo não, valeu. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria. Corrigiria só uma coisinha ou outra, mas isso vem com o tempo, vem com o tempo. Maravilha. E como é que você fez a transição para narrador, comentarista de automobilismo? Como surgiu o primeiro convite? Tá. Mesmo que seja um convite inicial extemporâneo. Não, eu fui campeão brasileiro em 74, da antiga Divisão 3. Hoje, chama-se Stock Car, é um nome bacana, tudo. A categoria dispensa apresentação. Qualquer apaixonado conhece a Stock Car. Só que antigamente chamava-se Divisão 3. Eram Opalas que corriam com pneus slicks, tinha uma liberdade de preparação dos motores, tinham motores desde 250 cavalos até 350, 400 cavalos, enfim. Mesma coisa com os Mavericks da época, que era preparação livre. Você podia preparar desde que você mantivesse o bloco original do carro. O resto, o último que chegar a mulher do padre, salve-se quem puder. Então, claro, equipamentos importados. Os argentinos tinham uma tecnologia muito boa, porque com a Fórmula 1 já nos anos 50 vinha para cá, eles tinham muitos equipamentos bons, eles começaram a trabalhar cedo no desenvolvimento de equipamentos para carros, e os gaúchos, que têm amigos fantásticos, pilotos sempre fornecendo pilotos excepcionais para o nosso automobilismo, como eles estavam mais perto, eles tinham acesso a esses equipamentos, equipamento Wine, equipamento Edelbrock, porque a Fórmula 1 abastecia, com a vinda da Fórmula 1 na Argentina naquela época, nos anos 50, graças ao Perón, e também o Fangio, tudo que o Fangio conseguiu para eles, isso fez com que o automobilismo na Argentina desse um boom. Para os gaúchos que estavam lá do lado, era mais fácil. Então eles se desenvolveram muito, a gente mandava fazer muitos motores nossos na Argentina. E câmbios também, câmbios sequenciais, com engrenagem de dente reto, onde você pode selecionar as engrenagens, porque alguns câmbios você não podia mexer, era aquele câmbio mesmo, só trocava coroa e pinhão. Então, essa categoria dava uma certa liberdade. Quando eu fui campeão brasileiro em 74 a primeira vez, depois em 77 eu fui também de Opala, mas aí já era um outro grupo. Era um grupo 1 FIA que você podia mexer muito pouco, era mais limitado, era mais carburação, suspensãozinha uma coisa ou outra, era bem limitada a categoria. Mas na Divisão 3, quando eu ganhei o campeonato, e por sorte eu consegui o título uma corrida antes de acabar, e a última corrida foi aqui em São Paulo. Eu recebi um convite de uma pessoa que eu já conhecia de outros tempos, que então na época era diretor artístico da Rádio Bandeirantes. E chama-se Hélio Ribeiro, um cara fantástico, que eu tinha conhecido há muitos anos atrás, quando eu fazia rádio, fazia uns bicos para pegar algum por fora, para dar um respirinho, para namoradinha de final de semana, cineminha, etc. Então, eu fazia uns bicos no rádio à noite em Santos, na Rádio A Tribuna. E eu era locutor do último horário. Eu me lembro que uma noite o operador do outro lado do aquário disse: telefone para você. Eu fui lá, atendi, boa noite. Edgar, pois não, senhor. Não, sou Hélio Ribeiro, da Rádio Tupi, eu vou levar você para São Paulo. Eu falei: amigo, eu estou trabalhando. Desliguei o telefone. O cara me passa trote essa 20 para 1 da manhã. Bom, mas na realidade não era, porque segunda-feira ele voltou lá e, no fim, eu vim trabalhar na Rádio Difusora aqui em São Paulo. Ele me convidou para vir, que era uma programação chamada Vitrolão na época. Só tocava música e noticiário a cada 55 minutos. Noticiário de 5 minutos. Sim. Bom, e depois comecei a fazer também de madrugada na Rádio Tupi, porque eu saía da Difusora, subia um andar, estava na Tupi, apresentava um programa das 3 às 4 da manhã, programa da madrugada, e depois pegava em 1093 na época e ia embora para Santos. Era a Serra de Santos todo dia para descer e para subir. Você imagina o que vinha de lado na Serra com aquela encrenca, né? Bom, não eram imigrantes, não. Não, imagina, enchetona velha. Isso quando a gente não conseguia a antiga, a Serra Velha mesmo. A Estrada do Mar, aquela então era incrível. Bom, mas eu tinha conhecido ele naquela época. Depois passou, nunca mais nos encontramos. Ele seguiu a vida dele, artística, em rádio. E ele acabou lendo no jornal, e ele falou: pô, olha o cara aqui, eu tinha sido campeão, saiu acho que uma matéria na Folha de São Paulo, alguma coisa. Ele viu, e via a Federação Paulista, me achou. E eu recebi um convite em casa para procurá-lo na Rádio Bandeirantes. Aí liguei, e aí falei com o secretário dele, ele estava numa reunião. Não, ele está desesperado para falar com você. Marcamos um dia, eu fui lá, realmente, foi uma festa. Ele falou: cara, você está metido em corrida? Eu falei: pois é, deu uma opção boa dessa cachaça na minha vida. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, nós estamos tentando entrar num veio que o Barão
tinha começado na PAN, por causa do filho, né, o Emerson. O Márcio tinha sido campeão do mundo já, a coisa comercialmente ficou muito interessante, e a Bandeirantes, que também era uma emissora grande na época, opa, e era... Em 74 foi o bi do Emerson também. Então, isso. E aí, para ele foi, assim, para a PAN era um ótimo negócio, porque era o Barão e o Domingos Piedade. O Domingos era um cara, nossa, um português-alemão competentíssimo. E era o comentarista dele. E eu aprendi muito com o português. Só que naquela época o português usava muitos termos técnicos que eu sentia que o pessoal aqui patinava um pouco. Você não pode meter que o cara está com slow puncher. Você sabe, você que está no meio, você sabe que o slow puncher ele perde um quarto de libra por volta. Daqui a X volta ele vai estar com o pneu dobrando. Mas o cara em casa não sabe. Então isso foi até me serviu de diferença para mim tentar cavar o meu espaço. Eu falei, eu vou entrar na deixa, porque como ele usa muito termo técnico, o pessoal vai gritar Shazam já. Você vai legendar. Eu vou legendar na Bandeirantes. Aí o Hélio falou, olha, a gente está querendo fazer uma experiência, o departamento comercial está extremamente interessado em vender, mas assim, vamos fazer uma experiência, se der certo a gente continua. E fizemos uma experiência na África do Sul, até com um narrador, que, nossa, uma pessoa fantástica, Flávio Araújo, um narrador na época, esses caras que faziam tudo, basquete, vôlei, faziam de tudo um pouco e bem. Então, não inventava a roda, narrava, tá certo, o número de voltas, posição, que isso é muito importante. E sabendo que era uma coisa técnica, os pepinos que apareciam, ele jogava para mim e eu segurava. E eu fui fugindo um pouco, embora criando um estilo próprio na época, eu fui saindo um pouquinho, mastigando mais o mundo da Fórmula 1. E como era um pouco de novidade, foi tendo uma ótima aceitação, tanto é que vingou e nós nunca mais paramos. Dali já fomos para Interlagos, enfim, aí não parou mais. A partir de 75 não parou mais. Demos só uma parada depois, quando ficou naquele que Emerson parou, Piquet pega no breu, não pega, até a Bandeirantes acabou transmitindo uma prova, com o Galvão na TV Bandeirantes, era o Galvão e o Gil. O Gil comentava para ele na época. Aí já pegou no breu a era Piquet, a Globo foi lá e tomou de novo. Até porque eles sempre se especializaram nisso. Quando eles não podem fazer, eles compram e põem na prateleira para ninguém fazer. Não sei se é assim hoje, mas antigamente era. Foi assim com o DTM. Aí a coisa foi... Nós demos uma parada nisso e as oportunidades depois foram aparecendo. Depois apareceu Fórmula Indy. E aí quando você está numa emissora que sai para fazer muitas coisas, todos os departamentos te usam. Isso inicialmente é rádio, aí você chegou na televisão. Rádio, isso, depois é isso. Teve uma época, quando começou aquele negócio de show do esporte, Sei. enfim, o próprio Reinaldo Campelo, que tinha sido diretor de uma equipe que eu guiei para eles, a Itacolomi, muitos anos, foi lá, que foi o cara que lançou isso, né, essa ideia de programa de domingo todo cheio de esportes. Comecei até, fiz algumas provas de Stock Car aqui no Brasil naquela época, enfim. Aí a coisa foi pegando, aí levaram o Luciano do Vale para lá, a coisa realmente cresceu com outros segmentos. Nós continuamos a fazer Fórmula 1, aí veio depois a Fórmula Indy, e aí outras coisas que você, quando está numa emissora, eles escalam, você tem que acabar fazendo, que não tem como pular fora. Mas você vai para fazer uma não, mas às vezes pintava um box na minha vida, porque você vai fazer a Fórmula Indy em Michigan, mas tem que passar por Atlantic City para fazer o Chiquinho de Jesus. Entendi. Aí Shazam, né? Mas eu já pegava logo um cara do ramo, punha do meu lado, começou aí, não vou dar minha cara para bater. Uma vez tive que fazer um campeonato mundial em Manaus, acho que de handball. Você acha que eu tenho noção de handball? Mas tem que fazer, meu. Pega o avião e vai. Eu sento no avião, entra a equipe que vai jogar. E de lá eu ia subir, acho que para amanhã, para trocar um avião, que ia fazer uma Fórmula 1, não me lembro onde. E a equipe entrou. Nisso o técnico sentou na poltrona de trás, então eu vou fazer. E aí o time, tudo em ordem, tudo bem, resumo da obra. Puxa vida, está aqui o Arnaldinho. O Arnaldinho é o meu melhor jogador, mas acabou de torcer o pé, não vai jogar. Salvação da lavoura, só deu o Arnaldinho de comentarista. Catei o Arnaldinho e falei, você vai fazer o jogo inteirinho. Só falei, começou e bola para ele. Só levantava e ele cortava. Vou me meter a besta, não manjava nada. Bom, mas assim foi. E aí fase Emerson, fase Piquet foi maravilhosa.
Quando ele ganhou o título em Las Vegas, eu estava lá, foi uma choradeira, porque foi um ano duro, um ano difícil. 83, as coisas 81? deram 81. 81 Quando ele ganhou por um ponto do Reutemann. E foi engraçado porque nós encontramos o Loli de manhã, né? Garcito, estou meio aburrido. Ele falou assim, não, vai ganhar Piquet, não vai ganhar, aqui não vai ganhar Piquet. E o ano tinha sido muito difícil, com as coisas que tinham acontecido no Canadá, ele se espremendo com o Alan Jones, aquelas coisas bom. E você sabe que a Williams, como uma boa equipe inglesa, ela tinha suas... A Brabham tinha suas manias, né? E nós estávamos muito preocupados, porque a nossa sorte é que deu aquele problema de câmbio no carro do Reutemann. E o Nelson conseguiu chegar e, enfim, por um ponto acabou... a Williams tinha aquela política maluca do Reutemann e do Jones, na época, aquelas teimosias, porque o Reutemann não queria tirar o pé. Já começava aquelas coisas de primeiro piloto, segundo, que sempre existiu isso na Fórmula 1, não tem como não existir. Então, eu estava lá naquela época do título, foi uma conquista, a convivência com o Nelson sempre foi maravilhosa, com todos os outros brasileiros que passaram por lá também, Raul, Moreno, enfim. E com o Bernie, que era o chefe da Brabham? Não, o Bernie, tanto no segmento radiofônico como no segmento pessoal, sempre foi boa. Porque ele é um cara bom de prosa. Quando ele gosta de você, ele é bom de prosa. Mas também se ele não gostar de você, esquece, né? Mas ele é assim, agora, o bicho é avião, ele está olhando para você, ele está analisando, ele está te analisando, ele sabe o que ele vai pedir, ele não chegou lá à toa. Ele não dá ponto sem nó. Não, nenhum, absolutamente. Então, a partir daí a vida seguiu, depois a Fórmula Indy foi até um certo ponto, no meio do caminho, infelizmente, não deu certo por alguns motivos, digamos, de questões de pontos de vista, né? Porque às vezes você, de maneira mais técnica, você vê de uma maneira. E quem não vive o automobilismo, às vezes vê de outra. Mas eu não posso deixar que a pessoa em casa pague por isso. Eu tenho que cuidar do meu nome. Sou eu que tento passar as coisas para ela entender. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque eu peguei uma fase de transição onde as pessoas começaram a vir para o automobilismo. Porque você vê, eu sou do tempo dos mal acostumados. Peguei Emerson, Piquet e Senna. Estou mais mal acostumado do que o impossível. Então, eu preciso tomar muito cuidado com as cobranças que eu faço hoje. Porque, Zé, eu vim de uma época que era um absurdo. Eu saí de uma época Emerson, caí numa época Piquet, e em seguida entrei numa época Senna, que foi o Gold Coast da minha vida. Sabe? Foi a Gold Era da minha vida. Qual o maior desafio de comentar automobilismo no rádio em relação à televisão? Quais são os grandes diferenciais técnicos para quem está com o microfone na frente? Olha, Zé, assim, nós fizemos transmissões, por exemplo, da África do Sul, com Oscar Ulisses. Nossa, grandes narradores passaram. Eu tive a honra de trabalhar com grandes narradores, Oscar Ulisses, J. Júnior, até Dirceu Maravilha. Uma festa no seu rádio, foi meu narrador em Mônaco. Nós estávamos, acho que, fazendo um mundial da seleção sub-20, seleção de juniores, que estava em Toulon, e aí teve em Mônaco, então o Dirceu vai narrar, enfim. O rádio, nós fizemos corridas na África do Sul, que, por exemplo, na época em que 76, 77, 75, você pedia uma ligação para o Brasil, demorava 12 horas. Você pedia, no dia seguinte, você estava lá, o Monsieur Melot, votre ligação, your call to Brazil, você corria lá e falava com a técnica aqui. Então, quando você... E naquela época, eles trabalhavam com onda curta. Você mandava em onda curta a transmissão para o Brasil. A Bandeirantes capturava aqui, ficava um no estúdio e punha no ar. Você fazia uma contagem regressiva. Ó, quando faltar 5 minutos ou 3 minutos para a largada, o narrador, eu vou começar a contar de 30 para 1 e o outro só ouvindo aqui para blincar a chave na hora que desse a largada. Ou a hora que fosse iniciar a transmissão. Então nós fizemos, por exemplo, acho que é de 77, nós fizemos uma corrida inteirinha, terminou, fiz os comentários finais, passei para o Flávio encerrou a transmissão, fomos embora para o hotel, em Kyalami, e chegamos lá, nós pedimos a ligação. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, chamou, não chegou a transmissão. Deu algum problema de propagação, deve estar em Plutão, Saturno, sei lá, deve estar subindo por aí, mas aqui não chegou.
Então, mas o bom do rádio é que, por exemplo, quando não tinha televisão, você podia se esmiuçar nos detalhes para quem estava em casa, para deixar a tua mente viajar, para você imaginar aquela situação. Você estava ouvindo, você não estava vendo, então você podia criar. Olha, agora está acontecendo isso, a chance, a oportunidade é essa, o espaço que existe é pequeno, porque não tem televisão. Agora, quando você faz uma narração pelo rádio com a televisão, você pode ser um pouco cansativo, porque você no rádio, você está narrando para o rádio, e no rádio você tem que detalhar. Na televisão não precisa. Na televisão o cara dá uma escapada, vai na grama e volta, basta você falar, onde vai? Não precisa falar mais nada, o cara em casa viu. Onde vai? Está na grama, onde vai? Não, saiu na grama 1/4 e 1/8, e agora a roda traseira, corrigiu com a esquerda. É difícil, aí satura. Claro que a televisão hoje, nossa, com todos os recursos de câmera on-board, de câmera no capacete, câmera no cronometragem na tela. Não se compara. São outros tempos, mas eu vivi uma época maravilhosa. Eu vivi a época da Fórmula 1 com embreagem, com câmbio, e uma época que o valor do dom de cada piloto era mesurado, era medido ao máximo, onde você não tinha um recurso eletrônico para usar. Era você e você. E tem ainda, tem internet. Tem uma volta do Ayrton em Suzuka de McLaren, pega. Se alguém conseguir. E não é que não anda 300 por hora igual anda hoje, anda assim. Só que sem nenhum botão para apertar, com uma mão no volante e a outra no câmbio. Com 1000 cavalos, com 800 cavalos atrás igual. Então, eu vivi essa época. Ninguém vive de saudosismo, não, tudo bem, mas eu sou muito grato a ter vivido. Não que os pilotos de hoje não tenham os seus méritos, claro que tem, mas eles têm tanto botão para apertar hoje que os recursos são intermináveis. Então, eu acho que isso é um plus na carreira deles, que os outros só precisavam sentar para guiar. Você vê que hoje não quebra mais motor, é muito difícil você ver um motor quebrar. Tomara que agora não volte, porque é horrível. Mas nós pegamos uma época brava, que o motor passava, daqui a pouco você falava, dura mais 2 voltas, e mandava para o Arabiela mesmo. Então, hoje, os motores são extremamente controlados, você controla os materiais, através dos materiais, os recursos que você tem no banco de prova, então você tem condição de controlar tudo que você quiser. Então fica fácil você fazer um motor para 1 hora e 45 minutos. Você faz. Esse motor vai durar 1 hora e 45 minutos. Antigamente você se aproximava. Só que agora também os motores vão ter que durar, são 5 motores por ano. Isso, exatamente. Então hoje você tem como controlar. A Renault já estava vendo o bico agora, né? Você viu? Em Jerez, vão vir em Bahrein. O know-how que eles têm. Então, Zé, a televisão ela trouxe um outro visual para a Fórmula 1 e a Fórmula 1 está seguindo essa modernidade. Eu não sei, talvez muitos dos jovens não possam até não concordar com o que eu vou dizer, mas, bom, eu sou velho mesmo, estou com 70, eu prefiro a velha, eu prefiro aquela. Aquela era mais aqui. Não que essa não seja, tanto é que eu não perco uma hoje, só que pessoalmente eu acho que aquela fazia a gente vibrar um pouquinho mais. E qual a sua expectativa para 2014, com essa mudança de regulamento? Os carros, estive conversando ontem lá com o Massa, na coletiva dele, e está lá no blog, vocês já leram. Ele falou que o torque agora vem numa rotação muito mais baixa. Botou para soprar, o torque é brutal. Botou turbo, o torque é brutal. E não só isso, os carros têm menos pressão aerodinâmica, porque a asa é mais rasa, não tem os escapamentos soprador. Aquele bico é feio. Aquele bico hediondo, é um pênis, né? Enfim. E tudo isso vai deixar o carro muito mais arisco com a traseira. Então, por isso que eu acho que a meninada precisa de mais um tempo. Acho que foi muito pouco esse teste de Jerez, esse primeiro. Quem sabe agora já bem-vindos, Bahrein, eles vão poder pegar mais a embocadura do carro. E isso é importante. Não é o acelerar, é a hora de acelerar. Porque é o como acelerar. Porque agora, se você acelerar demais, você perde tempo. E outra coisa, adeus pneu, né? Adeus pneu. Então você perde tempo, adeus pneu. E o consumo, que por enquanto está dando, mas você não pode começar a babusar muito, porque é aquilo e não aquilo termina que a tem. corrida. Esse não termina a corrida. Então eu acho que a meninada, por isso que eu acho que agora os pilotos mais inteligentes, num primeiro momento, vão se adaptar mais rápido, porque eles vão entender o carro melhor. Só que eu acho que eles precisam de mais treino. Eu acho que depois desse de Bahrein ainda devia ter mais um. Mas vai ter. Isso, outro no Bahrein. Isso. Vão ser 3 no total. Isso. 1 Jerez e 2 no Bahrein. Isso, para eles chegarem um pouquinho melhor na Austrália.
Mais Porque conscientes. exato, mas sabendo, porque o moleque não quer saber se ele quer mandar. Tá bom, ele vai, 3 voltas é um meteoro, mas e depois? Aí, Vai ter gente tirando o pé no meio da reta. Exatamente. Esse é um outro risco, Zé. Os caras vão ter que começar a levantar. Você tá, sei lá na frente com uma certa tolerância, vai ter que começar a levantar o pé, porque senão o combustível não dá, ou o pneu vai abrir o bico, você vai ter que, no fim, fazer mais uma parada, enfim. São algumas variáveis, e como é tudo muito novo, quando é tudo muito novo, você precisa de um tempo para se acostumar. Você vê, você olha no primeiro momento, o carro é feio, mas a Volkswagen também, quando chegou no Brasil, era horrível, e hoje é a paixão da minha vida. O pinico, tanto é que ganhou o apelido de pinico, porque todo mundo tinha. Mas quando chegou era horroroso, aquele troço esquisito, parecia um besourinho com o vidrinho cortado no meio. Nossa, mas o que é isso? E foi a paixão da minha vida. Quem não teve o Volkswagen? Por quê? Porque você, com o tempo, você acostuma. E a Fórmula 1 também é isso. Eu acho que esse bico é feio agora, mas daqui a pouco, terceira, quarta corrida, se o campeonato for competitivo, você vai esquecer tudo rapidinho, vai esquecer bico, Existem algumas preocupações? Existe. Se quebrar aquela asa dianteira, o carro fizer isso, ou aquelas pancas de montar atrás, como já montaram atrás do Schumacher, do Liuzzi, lembra? Aquele bico pode ser perigoso. Mas a FIA me parece que está de olho nisso, porque aquilo é uma ponta muito acentuada. Já imaginou aquele pegando na cabeça? Um capacetinho. Você imagina aquelas montadas por trás, que nem de vez em quando acontece? Entra o bico embaixo. cede, vem o aerofólio na sua cara, porque o bico vai ceder. Então, até que ponto esse crash test? Então, são coisas que você ainda precisa dar um tempinho e analisar bem se é isso realmente que você quer. Só que é muita novidade e mexeu em tudo. Você viu que os caras estão perdidos. Uns perdidos porque estão perdidos e outros estão perdidos porque estão também tentando tirar um pouco o foco. Isso você precisa tomar cuidado na Fórmula 1, porque na Fórmula 1 tudo que parece não é. É só parecer. E outra, a Fórmula 1 é louca para te mandar por outro lado. Ela sabe que é por aqui, se você perguntar, ele diz, ó, é ali, ó, você vai ir aqui. Então, eu acho que agora é a hora de se dar um tempo. Esse primeiro teste foi interessante, como uma observação. Bahrein vai ser mais ainda, porque agora ela pode mostrar algumas outras coisas. E agora a temperatura é mais próxima do que eles vão enfrentar durante o ano. Isso, já não pega mais o frio de lá, Zé. E outra coisa, a Mercedes, em durabilidade, está muito bem. Agora nós vamos poder observar essa durabilidade com uma temperatura mais alta, desde que eles possam usar o mesmo trem de corrida que usaram para tentar andar fora, fazer aqueles long runs, e esperar que a Renault, que teve um tipo de problema nos motores Renault e outro tipo de problema nos motores da Red Bull, possa resolver esses problemas, até que ponto sejam problemas mesmo. Porque hoje é muito difícil para você camuflar alguma coisa. Hoje não tem mais aquela coisa de você, por exemplo, esconder o seu tempo. Você pega 2, 3, 4 trechos e dos 3, 4 trechos você soma, você tem o tempo que seu carro vira. Acabou, porque hoje é tudo via satélite. Hoje tudo que você está vendo, o satélite está olhando, está contando para todo mundo. Então, quem sabe alguns problemas de algumas equipes sejam interessantes que sejam relatados para desviar o foco. Não sei. A Fórmula 1 tem que tomar cuidado, porque não tem bobo na Fórmula 1, Zé. Não se iluda que na Fórmula 1 não tem bobo. Então, eu acho que o teste de Bahrein já pode te mostrar mais algumas coisas. Tenho certeza que você não se preocupa em olhar tempo, porque isso é o que de menos interessa agora. Porque eu acho que, para valer mesmo, nós vamos ver na classificação de sábado na Austrália, Zé. É verdade. Não é não? Que inclusive promete ter mudança. Você viu que a classificação está mudando? Isso! Vão dar um jogo de pneu, Vamos dar um jogo de para a pneu rapaziada descascar no Q3, né? Isso. E quem se classificar no Q2, além de ter que largar com o pneu classificou, ainda ganha mais um jogo para trocar na corrida, não é isso? Isso. Eu li Vai ser qualquer bem coisa. interessante. Vai ser Nossa, bem interessante. pelo menos não para a choradeira. Pois aí, e vai ter carro na pista, não vai ter aquela coisa de não, ele vai ficar no box. Aí levanta o pé, então vai ficar no box, aí no fim sobram só 10, saem 3 e o resto, não, tá bom aqui. E você... Passar por Q3 já estava bom, então eu vou ficar por aqui, E é outro, verdade. pagar 600 pau para você ver 3 carros classificados, é duro, hein, amigo? 600 se for na G. Sim, na G, de preferência lá onde ficam arquibaldos e geraldinos, né? Pessoal, vocês que estão em casa, mandem as suas perguntas pelo Twitter, @InácioF1, que eu vou começar a lê-las agora. Vitor Miranda pergunta: Edgar, o que fizeram com a caixa preta da Williams do Senna após o seu acidente? Porque até hoje as causas não foram realmente esclarecidas? Vitor, difícil. Essa informação acho que o Charles Whiting pode passar, porque ele foi o responsável pela caixa preta, né? Quanto ao esclarecimento, aconteceu. Eu acho que ficou claro que foi o rompimento, foi o que eu fiquei 10 horas tentando passar na manchete, na época, que tinha quebrado a barra da direção. O esforço, aquilo que foi submetido, o carro não estava pronto,
Quando a FIA, a Ayrton assina com a Williams, a FIA imediatamente corta o regulamento, volta na suspensão antiga. A Williams não tinha ideia, a McLaren não tinha ideia, tinha equipes que não tinham ideia. E mantiveram o motor tudo. Canhão. Exatamente. A Benetton, que já vinha em cima da suspensão convencional, ganhou um handicap. Então é assim, é a mesma coisa que se diz hoje, que o campeonato desse ano já está pronto para a Mercedes. Então, de repente, eles precisavam dar um jeito de segurar, porque se o Ayrton, com aquela Williams, que era do Prost e do Senna, poderia virar uma Fórmula Indy atual desse ano, que dizem que acaba em agosto. Aquela Fórmula 1 também podia acabar em agosto, se o Ayrton corresse com aquele carro. Então, quando a Williams teve que dar o passo atrás, voltou para a suspensão convencional, muitas dificuldades apareceram. E uma delas era o próprio carro, que o Ayrton não se achava nele. Então ele ficava com muitas feridas e eles tiveram que retrabalhar a barra da direção. E engraçado, e onde ela rompeu nem foi onde soldaram, onde costuraram com a solda eletrônica. Ela rompeu talvez os entendidos. Impacto, talvez também? Foi talvez por causa porque destemperou, a alta temperatura do tubo, pode ser. E naquele momento em que ficou em bandeira amarela, por causa da porrada do burrinho com o Leto, o burrinho e o Leto. Foi o Pedro Lamy. Então, o burrinho. O burrinho e o Leto, quando se bateram, ficaram lá 20 voltas e o bicho Então, como tinham tirado o servo do carro dele, quando você torcia o volante, quando você torcia o volante, você tinha um esforço, porque o esforço a roda do Williams era muito aqui atrás. Então, o esforço do material para você virar, para a roda virar, era um esforço muito grande para fazer aquele aquecimento de pneu numa velocidade muito baixa. Que em velocidade alta você até consegue, mas a velocidade baixa você precisa fazer esforço. Talvez, por isso, o Mauro Forghieri, pessoas extremamente entendidas, depois discutiram e chegaram a essa conclusão. Isso criou uma fadiga naquele ponto, e foi aquele ponto, quando ele chegou na Tamburello, ele virou. Aquele pouquinho que você virava foi o suficiente para o carro não responder, o carro foi reto. Houve ruptura, o carro foi reto. Assim mesmo ele freou, reduziu 3 marchas e estava tudo resolvido. Se aquela maldita, se tivesse talvez um pneu lá, mas se... Imagina um soft wall. Se tocou o sino, chegou a vez dele. Foi-se o Ayrton. É verdade. Mudou a nossa vida, mas a vida segue. Muita gente mandando pergunta aqui para você. Bruno Santos falando, hora de rir bastante. Ouvintes de loucos entenderão. Nossa. Gasolina na veia. Aqui, pessoal. Boa tarde. Pergunte ao grande Edgar se ele é um dos que acredita que Alonso dará uma surra no Kimi nessa temporada. Essa é a pergunta do Juancito. Juancito, ¿qué tal, muchacho? Bueno, Hakkinen acredita que no. Sí. Pero Hakkinen dice que no. ¿Compadrinho? Sí, compadrinho. Es que va a me preguntar si creo que Bottas va a andar mejor que Massa. Yo creo que no. Bueno, pero el pelotudito va fuerte, ¿eh? Olha, a lenda e o nosso último posicionamento com relação ao Massa, o mundo sabe. Zé, uma vez eu falei que o Alonso não era chegado ao simulador. Nossa, os caras quase me matam. Mas o Massa falou ontem. Pois é, o cara Massa falou ontem. Então, porque quando ele era o único titular que testava no simulador. Quando os 20 e poucos anos, 28 anos que eu fiquei na Fórmula 1, eu fiz muitos amigos. E eu tenho saudade de uns 5 ou 6. Na realidade, eu tenho saudade de uns 5 ou 6 amigos. Amigos mesmo, que a gente trabalhava junto, enfim, alguns até 2 já se foram, em função da idade. Mas eu mantenho contato com eles e outros amigos que a gente tem também. E eu sabia que o Alonso não era chegado, até porque eu tenho uma grande amizade de um jornalista espanhol muito querido, que, aliás, ajudou muito o Alonso na época que ele corria de kart. Quantas vezes voltava com o Alonso dormindo no banco de trás do carro dele para ir para a aula segunda-feira. Depois a vida seguiu, as coisas acontecem porque acontecem, enfim. Mas uma vez, acho que num dos loucos que eu faço lá com o Adalto, no Auto Racing, eu comentei, o Alonso não é muito chegado ainda. Não se imagina, nunca foi. Então, assim, pode ser, eu acho que a briga vai ser bonita. O Hakkinen acredita que, pela maneira
dos hábitos que o Alonso, ele diz que o Alonso é muito bruto. A gente sabe que o galego vem mesmo na galega mesmo. Então, não sei, se ele não achar o ponto exato de achar a potência no motor, claro que ele vai ter um desgaste de pneu maior. Eu acho que essas dúvidas, todo mundo sabe, falar do Alonso, do Kimi. Do Kimi, eu acho que é perder tempo. Vocês conhecem o Kimi melhor do que eu. O Kimi dispensa comentários. Um cara que ele, embora tenha uma personalidade muito forte, quando ele não gosta, ele vira as costas e vai embora, ele está preocupado com o barco dele, tomar os mé dele, porque é a vida dele. Então ele tem que cuidar da vida dele. Então, mas isso eu acho que nós só vamos ver ao longo. Segundo o Massa, o Alonso tem a Ferrari. Vamos ver até que ponto o Kimi conquista uma parte da Ferrari para ele, ou se não conquistasse, ele vira as costas e vai embora no meio do campeonato. Até porque, se na questão que você falou que o Alonso tem a Ferrari, o Massa já teve. Isso. Então é a prova de que dá para. Não é porque tem que vai ficar. Como quando eu contei, há muitos anos atrás, que tinham alguns blocos que, quando saíam da fundição, que ficavam dentro daquela química para serem retratados, né, e puxava e estava escrito Schumi, muita gente achou que eu estava querendo defender o Rubinho. O Rubinho não precisa de ninguém para defendê-lo, muito menos esse que vos fala. Então, era uma verdade, eu sabia disso porque tinha muitos amigos que conviviam dentro da Ferrari e todo mundo sabia que o Schumacher tinha uma condição excepcional dentro da equipe, independente do ótimo piloto que foi, porque pela época, mas não interessa, o cara ganhou muitos títulos, enfim, dispensa como, não precisa perder tempo. Eu sempre achei que ele mereceu 3 títulos, isso é o meu ponto de vista. Mas, claro, estava numa equipe grande, com todas as atenções, com tudo que vocês já sabem, então não preciso ficar explicando para vocês o que aconteceu. Hoje essa situação é do Alonso. Se o Kimi conseguir contornar isso, e a Ferrari realmente inverter, se o Kimi der sorte, conseguir um resultado melhor, ou eles dizem, não, o que se der bem na primeira corrida, a gente se volta... Mas logo na primeira, cara? Logo na primeira. Então não sei se vão esperar 3, 2, vamos conferir, porque eu acho que Kimi e Alonso vai ser um pega interessante. Vai ser interessantíssimo. Vai ter vários pegas interessantes esse ano. O Franco Bezerra dizendo que não está conseguindo entrar no chat da UTV. Não está. Por isso que você está mandando aqui pelo Twitter, como eu recomendei desde o início. Boa, Francão. Mais perguntas. Aqui estão. Aqui está. Felipe Nasser fechou mesmo com a Williams? E sobre os boatos da McLaren, procede? Bom, segundo consta, Felipe fechou com a Williams, ainda não foi anunciada porque talvez falte algum detalhe, ou estão esperando anunciar junto com a Martini, que também dizem que fechou, tudo está na base do dizem. Mas quem está dizendo isso costuma acertar, que é o Américo Teixeira. Ah, sem dúvida. Que já teve o Américo ultimamente está trabalhando de turbante, assim e trabalhando assim, eu nunca vi. O profeta. O profeta, mas ele põe o dedo, pimba, vira. Agora, tomara, eu ficaria muito feliz, porque eu acho que é uma chance maravilhosa e aí é uma coisa para o Felipe. Que é interessante. Falaram que se ele, em o contrato dele sendo esse que está saindo, que inclusive eu já falei no meu site, ele pilotaria metade dos treinos livres de sexta-feira, do primeiros. Como o Bottas fazia com o Bruno? Sim, mas no carro de quem? É uma boa pergunta. Vai haver um rodízio igual na Força Índia? Abra um concurso. Vou abrir um concurso e ceda o seu carro para quem vai ceder? Felipe Porque eu acho assim... Talvez seja um rodízio. Você vê o cuidado que você tem que tomar você saindo de uma GP2. Nas circunstâncias que, por exemplo, você vê o italianinho, que foi campeão. Não, sou na piloto de La Lotus, no dia que precisou foram buscar um carro, foram buscar o Kovalainen. E queimaram ele para cá. Adesso basta de Lotus. Como basta? Mas não fez nada. Como basta? Porque viajava, pagava do bolsillo. Porque não recebeu o salário. Imagina. Estamos falando do Valsec, viu? Isso, do Valsec. Imagina, os caras não pagam ninguém, vão pagar ele. Então diz que a lista de credores só não é maior que a do Kingfisher lá. Mas se dizem as más línguas. O Kingfisher deve bilhões, o pessoal da Força Índia. Os dois, sendo que um dos sócios, o majoritário, que é o Subrata, nem da Índia pode sair. Não, diz que já estão fazendo um prédio de 12 andares só para morar os oficiais de justiça. Deixa eu limpar a boca aqui. Está escorrendo. Emerson Minesso pergunta, a Indy precisa de pistas boas para não correr em Daytona no circuito de 24... por que não correr na pista de Daytona ou das 24 horas ou na de Laguna? O que você acha para a Indy correr em Daytona ou em Laguna Seca? Laguna Seca dizem que está nos planos de médio prazo, né? Voltar para a Laguna. É que custa caro. Custa caro. Eu estou preocupado só com essa história da Indy. Você vê, vai ter um esquadrão tão bom lá esse ano, né? Você vê Power, Elinho, Tony, olha o time que vai ter. Montoya.
E eu estou rezando para eles irem buscar ainda o Villeneuve, bota o Espiroqueta lá, é bom vou enfiar lá. Era mais um cara de nome, eu estou rezando para o Razier para lá. Era um bom lugar para o Luizinho ir. Para o Luizinho ir para a Indy. Parece que andou lá de Indy Light, não sei. Mas estava rezando. Estou preocupado com essa história de acabar em agosto, porque eu não vou concorrer. Eles vão concentrar bastante. Mas enfim, eu acho que eu não aguento mais essas corridas duplas nessas pistas de rua, que é um terror. Vai largando asa para um lado, o bico para o outro, o cara lá dentro guia assim. Sabe, isso é que eu não aguento, eu não consigo entender, Zé, me explica. Eu não consigo entender isso na cabeça da organização da Indy. Acho que eles querem popularizar, correndo em pistas de rua, eles conseguem talvez mais facilmente o apoio da cidade. Será? Porque divulga imagens da cidade. Mas podiam então fazer uma meia-sola na pista. Como a gente fez em São Paulo. Se a gente for falar, todos os pilotos da Indy que correm, falaram que a pista de São Paulo aqui, lá em Embi, é de longe a melhor pista de rua do calendário. Porque é a mais plana de todas. Porque onde pregou o Franchitti lá, você viu que horror que era aquilo? E aquela, eu acho que era Baltimore, que tinha trilho de trem. Trilho de trem. Que o carro pulava. Mas vocês estão brincando. Mas, enfim... Vai saber, existem razões que a própria razão desconhece. O Luiz Flávio Licairão pergunta: como foi a sua relação com Emerson, Piquet e Senna na época que você cobria a Fórmula 1? Grande Luizinho, olha, foi muito boa. Profissionalmente foi muito boa, sempre tive muito acesso. Com a Ayrton a gente precisava entender os momentos que você podia chegar no... O próprio Nelson também, mas o Nelson era uma questão de mau humor. Quando o Nelson estava puto, era um negócio que nem adiantava chegar. Às vezes até a gente brincava com ele, Nelson, os caras estão há 2 horas aí te esperando aí fora, manda eles ficarem mais 2. O Nelson não tinha muito saco. E o Ayrton tinha aquela coisa de você chegar na hora certa, porque se chegasse na hora errada, tomava um contrapé. Te entregava. Então, você chegava, só mostrava o gravador para ele, encostava na parede e esperava. E ele não esquecia, não. Ficava 1 hora conversando com os engenheiros, ia lá para dentro, olhava mapa, olhava isso, voltava, daqui a pouco ele encostava. E aí, vamos lá? Vamos lá. Pá, fazer o trabalho. Então, foi muito boa. E talvez por esse interface, né, com a Ayrton, é que depois eu acabei recebendo um convite dele da família para ficar administrador do Autódromo de Interlagos. Eu não fui, eu fiquei. Então, mas na época dele eu não tenho queixa, porque tudo que eu precisava, quando a prefeitura dificultava, ele conseguia. Então eu tinha, por quê? Um facilitador. Nossa, imediatamente. Porque Interlagos são 1 milhão de metros quadrados, e com problemas hidráulicos, elétricos, que isso é de 1930. Então, tudo que eu precisava, Becão, é isso. No dia seguinte, estava o caminhão do departamento de materiais da prefeitura na porta entregando. Era a tela de guarda-reis-cimento, que tem corrida, de final de semana os caras destroem tudo. Ainda mais quando tinha arrancada. Eu acho que a arrancada é maravilhoso, devia ter um lugar para ela, como tentaram fazer aqui no interior, mas fazer Interlagos, os caras destroem tudo. E, além do que, deixa aquele mundo de óleo na curva 1, porque não tem de onde os caras saírem. Você vê que a única reta não quer fazer na outra, vai fazer a reta curva aqui, com o café. Bom, então eu tive muito suporte dele. Só que depois que ele morreu, eu apresentei minha demissão e desapareci. Não queriam que eu saísse, mas eu saí pela... Porque eu sabia que eu estava... Esquece, sem ele eu estava... Bom, e na segunda vez, hoje quando eu preciso ir para aqueles lados de Cidade Dutra, eu vou pela Kennedy para não passar na porta. Assim, é? É difícil, você não faz ideia. Um dia eu te conto metade da missa. Maravilha. Perguntas aqui também do Juancito. Pergunte ao Edgar se ele não acha que o que atrapalhou Massa nos últimos anos foi o sentir que era de fato o segundo piloto. Juancito, isso é uma coisa muito psicológica, depende de como você encara isso, né? Se você se sente segundo piloto, ou se é uma questão de um título, de um rótulo que te passaram. O ser segundo piloto é muito relativo. Depende em que sentido. No caso do Alonso e do Massa, quando você tem toda a equipe na mão como o Alonso tinha, mesmo que você não queira se sentir segundo piloto, você está sabendo que o seu equipamento, porque o outro está ali do seu lado. Você tem acesso a tudo do outro. Numa saída de curva, você sabe o que apita o outro motor e o que apita o seu. Então, depende, vai muito de você se sentir ou não. Você até pode ser um segundo, mas se você sentir com garra e com vontade, você vem para cima. Como todo mundo diz que, por exemplo, o Lewis Hamilton é o primeiro piloto da Mercedes, só que o Queijinho, o Nico, quando está mordido, ele vem para cima, ele não quer nem saber.
vai para cima e vai para cima na classificação, vai para cima na corrida. Então, eu acho que isso é muito psicológico. Existe, sempre existiu. Só que, claro, antigamente era uma coisa muito mais fechada. E um exemplo claro disso, que você falou de ser segundo, mas não se sentir segundo, é o próprio Massa em 2008. Em 2008, o Kimi tinha acabado de ser campeão. Nossa, e no final caiu no colo do Massa, não sei se por uma questão de motivação do Kimi, mas enfim, se ele tivesse acusado o golpe, putz, o outro chegou aqui ganhando mais do que eu, sendo campeão, eu vou largar a mão. Não, e ainda foi ele que disputou o título. Perfeito, muito bem lembrado, e eu acho que isso explica a situação. Com o próprio Massa, inclusive. Exatamente, com o próprio, de você ser segundo ou não, está muito em você. Eu também nunca tive prioridades nas equipes que eu ganhei, mas eu tinha me deram a boca, eu guiava foguete e ganhei muita corrida, não estava nem aí se era o quarto, quem era? José Carlos Patti, Moco, a benção, Paulo Gomes, a benção, Bob Sharp, a benção, o troféu está em casa. Última pergunta, do Ronildo Amaral. Você acha que o Barrichello correu numa época errada? Tudo indica que sim, Ronildo. Tipo Berger na McLaren. Tipo Berger na McLaren. Tipo Berger na McLaren, tipo Andrettinho na McLaren. E a gente pode fazer o pensamento reverso. O Damon Hill na Williams foi a hora certa, o lugar certo. Exatamente. Porque na realidade, você sabe que ali o problema era a chita, né? Eles tinham ido na África, na casa do Tarzan, para trazer a chita. Aí o Eric Chita, não, a Chita em Hollywood, ele estava filmando lá o filme do Tarzan, ela não estava lá no momento. Eles iam levar a chita para meter um capacetinho para a chita guiar. Aí não deu, então botaram o Damon Hill com aquele carro. Levou. Pois é. Fazer o quê? Pessoal, o programa já está acabando, infelizmente. São agora 3 horas e 55 minutos. É hora de darmos nossa despedida. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra de verdade tê-lo aqui. Você já está convidado para voltar, porque essa história a gente ficou nem um terço. As perguntas ainda não todas foram feitas. Você tem contatos que você gostaria de passar no Facebook, Twitter, essas coisas, site? Não, por enquanto não. Eu estou um pouquinho avesso. Mas você tem a sua coluna Auto Race. Tem, a gente faz um podcastzinho lá com Qual é o endereço? Isso. www.autoracing.com.br. A gente faz um podcast. E aí procura lá Loucos. O programa chama Loucos por Automobilismo. Isso. Então tá lá, a gente de vez em quando dá um recadinho lá, bate uma bola lá com a Adalto, é bem gostoso, assim, bem no gênero do que nós fizemos aqui. E assim, lá sem limite de tempo, porque site é site, né? Se durar 1 hora, durar 10 minutos dura, 1h30 dura, 2 horas e meia, o último durou 2 horas e 40. Porque a gente vai respondendo as perguntas e uma pergunta puxa a outra, então assim, é bem descontraído. E para quem gosta, para quem não gosta nem deve passar perto, porque 10 minutos já se irrita, mas para quem gosta, a gente faz 2 horas e meia e tem reclamação, pô, só 2 horas e 40. Mas isso é assim. Maravilha. Mas foi uma alegria vir aqui no seu programa, muito obrigado, você está de parabéns. Obrigado. E sou um novo fã. Muito obrigado. Estou de olho no blog. Olha lá. Bom, e volto quando você quiser. Maravilha. Tá bom, muito querido? obrigado. Imagina, prazer em vê-los. E vocês já sabem que essa entrevista vai estar disponível no www.joseinácio.com, o nosso site, amanhã mesmo, na quinta-feira. E você pode conversar comigo, mandar pergunta que eu repasso para ele, no Twitter, o @InácioF1, e curtir a nossa página no Facebook, o José Inácio falou. Sei lá, a nossa página no Facebook tem o link no Twitter, tem o link no blog. E com fotos bem interessantes, históricas, antigas, que isso não tem no Twitter e não tem no blog, só no Facebook. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Tchau.